Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Bruno Brandão, sou diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. E eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Fernando Henrique Cardoso pela parceria na co-realização do evento de hoje, ao Sérgio Fausto, diretor, e toda a equipe da Fundação. Queria agradecer também à equipe da Transparência Internacional pela preparação e empenho na organização do evento, e especialmente minha colega Maíra Martini, do Secretariado da Transparência Internacional em Berlim, que mediará o debate de hoje. E agradeço especialmente ao público que nos acompanha, nos prestigia no debate de hoje. O trabalho mais conhecido hoje da Transparência Internacional é o nosso Índice de Percepção da Corrupção. Ele é hoje o principal medidor desse fenômeno da corrupção no mundo, cobrindo mais de 180 países e territórios e publicado regularmente há mais de 2 décadas. E os resultados do IPC, eles mostram claramente uma correlação entre o nível de desenvolvimento institucional dos países e a capacidade de controle da corrupção em seus territórios. E é por essa razão que a representação gráfica do IPC é aquele famoso mapa de calor em que o hemisfério norte está uma mancha amarela e o sul global uma mancha avermelhada, demonstrando um nível mais alto de percepção da corrupção. Mas é muito importante também compreender, observar e endereçar a questão da atuação dos agentes econômicos da parte amarela do globo quando operam na parte vermelha no sul global. É sabido que, historicamente, esses países conseguiram avançar no controle da corrupção, os países do norte, no controle da corrupção em seus territórios, mas suas empresas, seus executivos continuavam atuando de maneira corrupta quando faziam negócios em países em desenvolvimento, onde havia um ambiente de maior corrupção. E essa atuação ambígua, inconsistente com as práticas domésticas e internacional, geravam problemas graves e ainda geram problemas gravíssimos aos países mais pobres, desafios ao desenvolvimento desses países, principalmente agravando desigualdades. Mas isso também sempre foi ruim para os negócios, intoxicava, deteriorava o ambiente de negócios nesses mercados e, principalmente, distorcia as condições de competitividade. A corrupção sempre foi um grande problema para um ambiente de negócios, uma competitividade a partir da qualidade do trabalho, dos serviços prestados. E é por essa razão que o mundo, a partir da década de 70, começou a desenvolver um grande sistema internacional anticorrupção. Primeiro, a partir das convenções internacionais, as que nos afetam diretamente, que o Brasil é parte, 3 delas, a principal. A primeira delas foi a da Organização dos Estados Americanos, da OEA, foi a primeira delas, o Brasil se tornou parte. Depois, a Convenção da ONU, a chamada UNCAC, e a mais específica de todas elas, contra o suborno transnacional, que é a Convenção da OCDE. E, por ser tão específica, também uma capacidade também mais efetiva de tornar esses compromissos realidade. E também, no nível nacional, houve um avanço das legislações dos países para criminalizar a prática do suborno transnacional. A legislação pioneira foi a dos Estados Unidos, o conhecido Foreign Corrupt Practices Act, mas hoje também uma nova, uma mais recente legislação que já se tornou uma referência, uma legislação moderna, é o UK Bribery Act, do Reino Unido, que foi sancionada em 2010. E o Brasil também tipificou a corrupção transnacional numa lei específica em 2013, que é a Lei Anticorrupção brasileira. E o Brasil é parte desse sistema internacional, ele tem compromissos assumidos nessas 3 convenções, tem uma legislação adotada nesse sentido, e o próximo ano será crítico para a avaliação do cumprimento dessas obrigações por parte do Brasil. Nós passaremos por 3 processos regulares oficiais de revisão. O primeiro deles, o da ONU, nós passaremos pela 4ª fase de revisão da Convenção da ONU, passaremos também pela avaliação da Convenção da OCDE
e uma terceira avaliação do GAFI, do Grupo de Ação Financeira Internacional. Então, 2022 será um ano crítico para a avaliação da capacidade do Brasil de combater a corrupção perante os olhos do mundo. E nós sabemos que os retrocessos recentes do país trazem preocupações que podem agravar o isolamento, a tendência de isolamento do país no contexto internacional. Bom, esse é o objetivo do debate de hoje, é compreender esse sistema internacional anticorrupção, suas tendências mais recentes, as consequências do cumprimento e descumprimento dessas obrigações, e por isso convidamos dois grandes especialistas internacionais, um representando a OCDE, o outro uma agência referência no combate à corrupção em nível doméstico, que é o UK Serious Fraud Office, né, do Reino Unido, e são grandes especialistas nessa temática, e descobrimos também que são especialistas também em rugby e futebol. E aí o nosso parceiro Sérgio pode contar um pouco mais dessa curiosidade, a quem eu passo a palavra agora, agradecendo muito novamente a parceria, a Transparência Internacional e a Fundação Fernando Henrique Cardoso nesse debate. Muito obrigado. Bruno, quem agradece somos nós da Fundação, pela parceria e pela presença sua e da Maíra aqui conosco. Eu vou pedir para o Benedito entrar um pouquinho aqui na tela e explicar para as pessoas que necessitem de tradução o que elas devem fazer. Eu não vou me arriscar a falar desse detalhe, porque eu vou mais confundir do que esclarecer. Benê, explica aí para a gente. Sim. Meu vídeo não está funcionando, Sérgio, mas eu vou trazer o recado aqui no áudio. Então, as pessoas que querem acessar a interpretação simultânea, elas podem, que estão aqui na ferramenta do Zoom, lembrando que também a gente está transmitindo no Facebook, mas quem está aqui na ferramenta do Zoom, clica no botão Interpretação, logo abaixo, e escolhe a língua de sua preferência, né? The same message in English to access the simultaneous interpretation. Para acessar a tradução simultânea assistindo através da plataforma Zoom, vocês podem clicar no botão abaixo à direita, interpretação, e vocês escolhem o idioma, português ou inglês. Podem ser enviados através da ferramenta do chat, aqui ao lado no Zoom, também no Facebook e também na ferramenta de Q&A aqui da sala do Zoom, né? Questions in English and Portuguese can be sent. As perguntas podem ser enviadas em português e inglês através do chat aqui no Zoom ou através do QIA, que seria perguntas e respostas, e também pelo Facebook. Muito obrigado, Benê. Eu vou agora falar em inglês para apresentar o Drago e o Paul e a Mayara. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, o Paul, Drago e a Maíra. Antes de entrar nos detalhes dos currículos, uma coisa que eu acho realmente que vale a pena destacar seriam suas próprias biografias, que refletem esse fenômeno que nós temos visto nas últimas décadas, que seria a formatação de um sistema internacional para controlar a corrupção. Vocês dois começaram em seus países respectivos, não é? Drago na Eslovênia e o Paul como um detetive. Primeiro ele foi um policial detetive e depois um especialista em crimes econômicos dentro dessa arena do Reino Unido. E você, Drago, como chair do grupo de suborno, prevenção de que a Eslovênia entrou na União Europeia. E depois vocês dois subiram ali nessa escada da instituição. The chair of the Europe's Group of States Against Corruption, and now de Estados contra a Corrupção, e agora ele é o presidente do grupo de trabalho da OCDE sobre suborno e transações comerciais internacionais. Na OCDE, que vocês sabem que é uma organização multilateral baseada em Paris. E o Paul, ele meio que seguiu a mesma trajetória, de certa forma, porque você começou como um policial em Londres
E agora você entrou no DS4, que faz parte da justiça criminal no Reino Unido, mas você não foca apenas no Reino Unido, você foca também no suborno feito por empresas que também têm isso caminha para o nível global. Eu acho que isso nos coloca a base para a nossa conversa de hoje. E a Maíra é brasileira, ela também faz parte dessa história, mas ela está em Berlim, ela já está fora do tempo. Você tem uma perspectiva global sobre esse assunto, você era uma advogada, você sabe, ali tem um mestrado do Royal School of Government em Berlim, e você também é uma especialista em políticas e pesquisa dentro do secretário localizado em Berlim. Eu acho que vocês já conhecem muito bem isso, eu estou aqui só observando, eu não sou a melhor pessoa para conduzir essa conversa. Então, eu vou passar agora para a Maíra, e você que vai chefiar esse show aqui. Muito obrigada, bom dia a todos no Brasil, boa tarde, se você está nos vendo de outro lugar, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite do Transparência Internacional Brasil, a Fundação Fernando Henrique Cardoso e também os nossos panelistas por estarem aqui. Antes de nós começarmos uma conversa, eu queria passar a palavra ao Drago para a abertura, depois, primeiro o Drago, depois o Paul, depois vamos ter um pouquinho de um debate e depois vamos abrir para perguntas do público também. Então, Drago, aqui novamente, passo a palavra para você. Obrigado, Maíra, é um grande prazer, gostaria de agradecer aos organizadores. Eu sempre gosto de participar de discussões sobre o Brasil ou do Brasil, porque sempre são bem interessantes. Então, para aqueles de vocês, os participantes que não sabem o que a OCDE faz na área de suborno, nós monitoramos como 44 Estados-membros fazem parte e tem esse compliance, a comissão de suborno. Basicamente, estamos vendo suborno com oficiais públicos. Nós não interferimos no lado doméstico de suborno ou corrupção doméstica, nós temos interesse apenas na corrupção internacional. Mas é claro que, como os países não têm dois lugares diferentes, né, um para a corrupção doméstica e um outro lugar para a corrupção internacional, acho que o que nós fazemos também influencia esse combate à corrupção doméstica em todos os países. Então, como eu disse, nós temos 44 Estados-membros, a OCDE tem 36, então significa que muitos dos nossos membros não fazem parte da OCDE. Our working group on bribery. Também podem entrar na parte do 30 similar working parties at the OECD. 30 partes que trabalham na OCDE. Para entrar na OCDE, eles precisam ser aceitos por todos. E nós somos famosos porque nós somos o mais rígido em termos de entrada. Então, o nosso processo não é automático. Os nossos membros realmente precisam ser muito cuidadosos na sua avaliação da prontidão do país em lutar contra a corrupção antes de poder entrar na OCDE. Tivemos casos no passado, nos últimos anos, onde os países simplesmente não tinham aquela luz verde, eles precisavam esperar mais um ano por causa da decisão. A decisão da OCDE só é feita pelo Conselho uma vez por ano. Experiência dos países membros da OCDE. E nós avaliamos países, fazemos relatórios, recomendações e fazemos o segmento da implementação das condições. E nós somos muito rígidos com isso. Tão rígidos que eu tenho certeza que vocês sabem que o Transparency International, que faz a monitoração, realmente eles fazem o acompanhamento
E, normalmente, os países precisam, em 2 anos, relatar sobre a implementação das recomendações. E se eles não estiverem satisfeitos, ou se você acha que as condições são extremamente urgentes, nós pedimos para os países voltarem ou antes de 2 anos ou depois de 2 anos. E é claro que nós também temos algumas medidas à nossa disposição para aplicar contra os países que não estão em conformidade com as nossas exigências. Isso foi feito em 2018, até 2018, todas as medidas de acordo, mas nós percebemos que, é claro, existem países que são muito sensíveis quando estão sendo expostos à arena internacional, como não tendo conformidade com as recomendações, e tem países que também não se importam. Então, nós falamos assim, bom, então, nós estávamos em 2018, tivemos alguns países ali no pipeline, e sabíamos que chegaria o dia onde nós teríamos que fazer algumas medidas mais fortes, e infelizmente parece que isso vai acontecer em breve. E essas medidas mais fortes não apenas vão dar os nomes e expor quem que está ali, vai trazer consequências também, porque parece que, senão, os países realmente não se importam. Nós temos também países na Europa e eles são ricos, países ricos, significa que eles estão conosco desde o começo, e eles ainda não conseguiram transpor essas recomendações da convenção para a legislação internacional, depois de tantos anos. Isso começou em 1999, já faz 22 anos agora, e ainda tem países que não conseguiram transpor essas provisões, essas disposições da Convenção Internacional. É claro que isso é bastante preocupante, e nós também, metade dos países, com mais de 1 ou 2 casos de suborno internacional. Na maior parte dos casos, o número é 0, então significa que os países... Lembre-se que a OECD é o clube dos ricos, nós temos alguns países, da OCDE, desculpa, e temos os mais economicamente ativos do mundo, e esses países nesse grupo que não conseguimos... E depois investigamos em relação à corrupção, é claro que isso causa muitos problemas, se isso acontecer. Então, nós estamos tentando apertar um pouquinho, não apenas porque nós queremos ser restritos, muito rígidos nessas decisões de aceitar os países na OCDE, mas também porque não adianta ter 44 membros no deles não estão fazendo o que é esperado, não é? Em relação à convenção. Eu preciso dizer que os outros grupos, nós dividimos de acordo com a atividade, nós dividimos em 4 grupos, todos os membros. O melhor grupo é aquele que é o mais ativo em termos de rigidez. Por exemplo, o Reino Unido está nesse grupo, temos o Paul conosco. E geralmente temos os aspectos tradicionais, mas existem países que estão mudando, às vezes estão no grupo 1, vão para o grupo 2, e depois tem a mudança entre os grupos 2 e 3, e nós vemos que alguns países têm realmente melhorado nos últimos anos. Eu não digo que seja apenas por causa das nossas intervenções, mas também é uma ação de motivos diferentes, porque que os países decidem seguir em frente com essa questão de suborno e controle dele. Atualmente, como eu disse, parece que muito em breve vamos ter que mais fortes e também esperamos que isso vai ser forte o suficiente para convencer os nossos Estados-membros que eles realmente precisam fazer alguma coisa para estarem em conformidade com as nossas condições. Também estamos fazendo uma outra coisa, e nós vamos publicar muito em breve, isso aconteceu já, é um dashboard, onde, à primeira vista, todo mundo vai poder ver como os países estão implementando as nossas condições, desde o primeiro dia. Então, todo mundo
vai conseguir entender rapidamente ou facilmente quais países estão fazendo o quê. E eu também vou falar mais uma coisa, depois eu vou parar de descrever esse trabalho de suborno. Nós começamos em 1999. Em 2009, o nosso predecessor, ele delineou um documento em relação a recomendações para outras formas de combate à corrupção, e seria um instrumento legal complementar a essa convenção. E há 4 anos atrás, nós começamos a revisar esse documento e esperamos que, se tudo der certo, no dia 9 de dezembro, seria o Dia Internacional de Corrupção desse ano, nós vamos lançar a segunda versão dessa convenção de 2009, e é claro que nós não apenas entramos mais a fundo nas disposições de 2009, também incluímos alguns tópicos novos, por exemplo, proteção e soluções, proteção de dados também. Então, isso vai ser uma combinação interessante. Eu preciso dizer que eu espero que não muitas pessoas fiquem decepcionadas quando lêem. Should not forget, this is the text which has been heavily negotiated for many years. Que esse é um texto que foi negociado bastante intensamente durante muitos países, vários anos. Então, esse é o mínimo, é o convênio mínimo dos países seguirem esses padrões, porque não é só uma promessa teórica, todos os países sabem que eles vão ter que se comprometer a esses padrões na nossa relação. Então, não é apenas aquela promessa de fazer, não, eles realmente vão ter que fazer na prática. Algumas partes que vão ser escritas de maneira diferente ou vão ter mais texto. Eu acho que esse novo texto vai ser um grande passo para frente, significativo. E só para terminar, só para concluir aqui, num outro fórum de combate à corrupção, gostaria de estamos enfrentando agora o mundo internacional de corrupção. Nós esperaríamos que o primeiro problema seria a crise de Covid-19, mas isso, na verdade, vem em segundo lugar. O que eu vejo como o maior problema e o mais sério também na área de corrupção internacional seria o problema de nacionalismo crescente. Existem países no mundo que, basicamente, também, eu vou colocar isso polidamente, nos esforços globais. Eles estão dando as costas às suas soluções nacionais, estão voltando ali ao seu nacionalismo, dizendo que ninguém de fora vai dizer como eles devem combater a corrupção. E analisando esses países, existe uma clara linha paralela entre os países que têm líderes políticos muito fortes, alguns autocráticos até, e essa citação que eu acabei de dizer, eles não têm interesse em preencher esses padrões, ou cumprir com esses padrões internacionais contra a corrupção. Mas o que também surgiu da pesquisa é exatamente nesses países que o nível de corrupção está aumentando. Então, nós temos países com esses grandes líderes que não estão muito interessados nesses esforços globais contra a corrupção, e o nível de corrupção nesse país está aumentando. Então, para mim, pessoalmente, eu preciso dizer, eu estou aparecendo aqui na minha capacidade pessoal, o que eu digo não é a posição oficial do grupo, mas, para mim, na minha opinião, as afirmações desses líderes políticos que estão dizendo assim que ninguém vai nos dizer como combater a corrupção, só o país que vai fazer isso, basicamente eles estão cobrindo, mascarando a sua situação que está deteriorando nessa área de corrupção em seus próprios países. Às vezes, eles mesmos participam dessa corrupção, mas isso depende de país a país, o que é mais importante.
nos países onde é óbvio que não querem seguir esses padrões globais, eles estão tendo mais e mais problemas de corrupção doméstica. O segundo problema seria, é claro, a pandemia Covid, e primeiro foi mais fácil e segundo foi mais rápido. Então, a compra ali de medicamentos e de equipamento de proteção. É claro que a tendência proteger a saúde, os cidadãos de cada país, isso é normal, mas nós ainda vemos em muitos países do mundo que isso foi usado erradamente. Então, foram mal usados, por exemplo, para algumas pessoas ficarem utilizando esses procedimentos de compra que foram facilitados ou simplificados, e o objetivo simples era basicamente comprar equipamentos assim que possível e entregar para os cidadãos que precisavam. Tem muitos critérios que nos mostram claramente que essa... Because of COVID-19 has deteriorated. Also because law enforcement agencies were overwhelmed with As agências, é claro, que estavam sobrecarregadas com outras atividades. Agora, a maior tarefa é proteger os cidadãos, e Covid-19 foi uma ameaça que precisou do engajamento de... Again, this was heavily misused by some individuals. Foi mal utilizado em alguns países, no sentido deles terem usado mal essa situação. Eles tinham regras muito mais flexíveis de compra, em combinação com uma falta de monitoração ou falta de controle ali antes do início do Covid-19. Essa foi só a primeira parte. E a segunda parte, nós temos também que os países estão aplicando muitas medidas para ajudar as empresas, as famílias e também indivíduos para poderem passar por essa crise econômica gerada pelo Covid-19. E muito dinheiro é gasto aqui. A União Europeia desenvolveu um programa com centenas de milhares de bilhões, e nós estamos compartilhando com todos os Estados-membros, e vocês podem ver que os países, alguns líderes de alguns países, and grab part of this cake. E levaram parte desse bolo. Tem alguns países, inclusive o meu próprio país, que não quer aceitar o dinheiro europeu porque está muito condicionado a essa monitoração. É claro que eles não dizem isso, né? Eles falam assim, nós vamos pegar o dinheiro do mercado porque é mais barato do que o que estamos recebendo da Bélgica. É claro que não é o caso, né? É só uma desculpa. All have to be very, very careful. Otherwise, the pandemic Senão, a pandemia não apenas vai ter consequências econômicas e de saúde, mas também graves consequências na área de corrupção. Eu vou parar por aqui e eu espero que tenhamos muitas perguntas interessantes. Drago. Muito obrigada, Drago. Já tem uma lista de perguntas aqui para fazer, e eu vejo que tem algumas perguntas também no chat e no Q&A de perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem as perguntas, por favor, anotem. E antes disso, vamos ouvir do lado do Paul. Vamos passar a palavra para você, Paul, e depois continuamos a discussão. Olá, em primeiro lugar, pelo convite para participar hoje. Em primeiro lugar, eu vou me apresentar. Como o Sérgio disse, eu comecei como um detetive policial e eu investigava crime, trabalhei 10 anos nessa área, e nos últimos 10 anos na polícia eu tenho investigado casos de suborno. Depois, em 2017, eu fui para o Serious Fraud Office e eu sou o controlador suborno. Eu não sou advogado, então... Quando tem questões legais, me desculpem se eu olharem para as minhas anotações que foram dadas por... Então, é o suficiente sobre a minha pessoa, e nós
agências no Reino Unido, nós fazemos a investigação e nós temos essa função dupla, não tem nenhuma outra agência que faz isso no Reino Unido, e depois de vários problemas de fraudes, temos um número de recomendações e foi uma fraude que acabou se estendendo para incluir corrupção e suborno. Isso não apenas deve ser investigado pela polícia, devem ser vários lawyers, analysts, everyone working together. Pessoal de contabilidade, analistas, e eu, como o case controller, eu faço a investigação, eu verifico com a nossa área legal e trabalhamos em conjunto. Não temos aquela situação desesperada onde eu estou investigando alguma coisa sem perceber as consequências. Então, realmente, é algo conjunto e nós podemos aplicar isso desde o começo. Nós temos mais ou menos 100 pessoas no total, no centro de Londres, e também a nossa divisão operacional. Nós também temos especialistas de inteligência, pessoal de crime, atenção às nossas vítimas e também sistemas. The work we do here is solely UK-based. Poucos casos que são apenas do Reino Unido, eles são internacionais. E temos uma seção também dedicada a pedidos de ajuda e eles estiverem ali de fraude muito séria, muito grave, nós passamos para uma autoridade central que lida com esses casos. Então, vocês não podem mandar nada pelo escritório primeiro. E depois nós temos uma relação muito longa com o Brasil. We regularly work together as on, e trabalhamos em conjunto, assim como no caso da Petrobras, que eu vou discutir mais tarde. Nós somos independentes, é uma organização independente e temos uma superintendência, mas não dependemos do governo e essa independência realmente é muito importante para o nosso desempenho. Nós trabalhamos em conjunto com outras agências domésticas, inclusive o National Crime Agency, que é como se fosse o FBI no Reino Unido. É claro que nós temos 48 forças policiais pelo país e essa seção que coordena os esforços policiais nacionais e internacionais, os casos mais graves. Então, ela faz parte de uma rede internacional de agências policiais que trabalham juntas em relação à área internacional e tivemos bastante sucesso ajudando uns aos outros. Nós temos um segmento também na OCDE, isso foi feito em 2017, nós recebemos uma avaliação. Examiners who issued a number of recommendations. The UK and the SFO welcome these recommendations. Muito obrigado, Drago. E eles fizeram recomendações e nós conseguimos melhorar continuamente os nossos sistemas e estimular países a participar também. O Reino Unido é uma das grandes forças em relação aos países europeus. O nosso Bribery Act, a lei de suborno, realmente substituiu a legislação que nós tínhamos desde 1896, quase, né? Wars were when corruption became noticed, and those following those wars were when we brought in. Em seguida, as guerras também. Nós colocamos legislação que era muito antiga. Então, depois, em 2011, nós fizemos um upgrade da nossa legislação e escolhemos uma legislação muito interessante, que seria esse UK Bribery Act, que via, assim, pessoas responsáveis pelo suborno. Então, a carga de prova seria para essas pessoas e a entidade precisaria comprovar que teve um procedimento contra o suborno para se defender. E isso realmente fez a nossa vida mais fácil e a parte de processar era mais fácil também, de acordo com a legislação. E em fevereiro de 2014, nós fizemos uma outra legislação, e isso inclui aqui o meu diretor. Então, nós podemos
convidar ali pessoas da área legal para fazer a discussão das alternativas. É uma alternativa de ser processado e está disponível apenas para crimes econômicos e pode ser utilizado retrospectivamente. Então, se o comportamento ali estiver antes dessa legislação, não é um problema em relação a ter essa resolução civil. E alguns dos nossos sucessos, essa lei anti-suborno teve uma questão em 2017 com a Rolls-Royce, onde 671 million, which is our highest ever UK criminal enforcement. A maior que nós já demos. Isso incluía 170 milhões de dólares para os Estados Unidos e 25 milhões de dólares para o Brasil. E isso de acordo com o nosso acordo com o Ministério. So in 2020, more recently, Airbus agreed to another DPA. That was just under 984 million euros, plus our costs. De euros, mais os nossos custos de mais de 7 milhões de euros, e era realmente um acordo global, 3,6 bilhões da Airbus, e eles concordaram em fazer o pagamento de 2 bilhões para Parquet National Financer, e 55 mil euros para entidades diferentes da Europa. E, mais recentemente, em julho de 2021, tem o Anik Foster-Wheeler, que foi exatamente quando eu entrei nessa área, e falando sobre o uso de agentes corruptos na área de petróleo. E a Foster-Wheeler teve que pagar 100 milhões no Reino Unido como parte de 177 milhões de dólares com as autoridades, né, do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil. E os outros sucessos foram em janeiro desse ano, e eles foram vistos como culpados aos pagamentos para agentes, falando de contratos de construção, milhões de dólares, e eles foram para a cadeia e tiveram uma suspensão de 18 meses. Isso foi para 14 casos de suborno. Isso foi depois um outro em 2021, há um mês atrás, e 67 milhões de libras. E depois, em fevereiro desse ano, tivemos um vendedor da SPM Offshore, e ele foi 1.7 billion dollar contract. A 7 bilhões de dólares de contrato, e ele está na cadeia. Temos o GPT, esse ano também, que acabou tendo que pagar uma pena de 30 milhões de libras, e 3 indivíduos também relacionados a esse caso. Isso ainda está. Muitos desses casos têm aspectos do caso que não teria realmente seguido em frente sem uma boa parceria. Nível operacional, estratégico, trabalhamos com várias instituições, a UK Bribery, temos também oficiais policiais trabalhando na parte prática. Pre-pandemic, práticas. Antes da pandemia, o SFO também fazia treinamento sobre questões de suborno do Reino Unido, dos países da OCDE, e depois do surgimento da pandemia, ou depois que ela passar, podemos voltar a ter essa inspeção. Isso nos ajuda a espalhar as melhores práticas e tendo relações mais próximas de trabalho com os investigadores e da área legal também, que trabalham investigation. I just point out, not everyone will know, the UK is made up of 4 countries. O Reino Unido tem 4 países, cada um tem jurisdição separada. Inglaterra e País de Gales são juntos, e Irlanda e a Escócia têm seus próprios sistemas, e são jurisdições separadas, é assim que nós consideramos. Então, onde nós trabalhamos é bem complicado, e também dentro da Inglaterra e do país de... Somos a única instituição policial
Nós temos a National Crime Agency, was formed in 2017, which used to be formada em 2007, costumava ser o City of London Police, onde eu trabalhava como policial, então era um centro de corrupção. Essa responsabilidade passou para a NCI em 2017, eles continuam nessa batalha. E desculpa, perdi aqui o meu lugar nos meus papéis. E eu queria só concluir dizendo que as recomendações feitas pelo Working Group in Bribery têm aumentado, provide the basis for discussions with enforcement partners. We have now, following our phase 4 review, introduced improved mechanisms for Temos introduzido a melhor coordenação, compartilhamento de informações, temos um entendimento melhor de todas as autoridades. Cada autoridade tem um interesse e nós temos um mecanismo para as nações. Isso inclui reuniões regulares e também consideração de novas alegações que são acrescentadas aos grupos de trabalho, a essa matriz de alegações de suborno internacional. Trabalhamos também com a parte tributária, a corrupção dessa área também. E, finalmente, espero que vocês possam ver os benefícios de ter essa luta contra a corrupção e também avaliando e reavaliando o nosso trabalho. Espero que nós consigamos seguir em frente na mesma posição de onde estamos. É isso que eu queria dizer. Thank you very much, Paul. Muito obrigada, Paul. Vocês dois. A little bit more now. But first I wanted to connect. Em primeiro lugar, eu queria conectar algo que o Drago estava. So Drago was talking a little bit more about the risks. Mais sobre os riscos que estamos enfrentando agora no nível global. Nós temos alguns países que estão dando as costas, não ao multilateralismo, às soluções no nível global e como nós lidamos com a corrupção. E, ao mesmo tempo, nós vemos corrupção de maneira transnacional. Temos falado sobre o suborno internacional, mas tem um outro elemento que temos visto e está muito claro com as revelações mais recentes da trajetória desses países que o Bruno falou, que estão ali em cima da nossa percepção de corrupção, na parte de cima, o papel que eles têm possibilitando essa corrupção que está permitindo que as empresas anônimas sejam formadas, recebendo o dinheiro sujo que é investido na área imobiliária e comprando produtos de luxo. E eu acho que um outro elemento que também é crucial para nós discutirmos também aqui é que os mesmos mecanismos que estão sendo utilizados para os estados autoritários, para eles continuarem no poder, para eles terem certeza que têm controle sobre os seus orçamentos estaduais e assim por diante, e também em países que nós vemos agora. Democracy is in decline, no? And I think that's a discussion that is. Eu acho que isso é uma discussão que é bastante relevante no Brasil, e é relevante. We see the anti-corruption agenda being really, it's high on the agenda, exactly, but the actions you see are not actually matching. E coisas que não estão de acordo com as expectativas. Então, o Paul disse que uma das coisas que está ligada ao seu sucesso é a independência do trabalho deles, da sua entidade. Isso é muito importante se você quiser progredir em relação à corrupção, para ter certeza que tem isso. No Brasil, eu acho que tem uma preocupação global das desvantagens, né, o que está acontecendo, e temos as discussões também, a independência das instituições. Então, o Drago, como você está falando na sua capacidade pessoal, será que você poderia refletir um pouquinho sobre os problemas que foram vistos na mídia, pelas organizações, inclusive a Transparência Brasil? So how do you see these setbacks? Bastante abrangente. Como é que você vê as desvantagens e como é que isso poderia impactar a economia e a imagem do Brasil? E, efetivamente, essa associação que o Brasil estava realmente querendo.
Eu diria que os países são sempre surpresos quando eles ficam sabendo quanto nós já sabemos deles, né? Saber o que está acontecendo dentro dos países. E isso em 4 Estados-membros, nós sabemos exatamente o que está acontecendo dentro desses países. Então, eu preciso dizer que eu estou preocupado com o Brasil. O Brasil era um caso de um país altamente corrupto que, de repente, explodiu de maneira positiva, comprovando com a Lava Jato, com a Força-Tarefa Lava Jato, que o Brasil estava disposto e seria capaz de lidar com os casos mais difíceis de corrupção. Corrupção doméstica, não importa, o Brasil mostrou que é altamente capaz de fazer as coisas conforme nós esperaríamos para qualquer país engajando contra a corrupção. Agora, eu tenho a impressão que esse entusiasmo que está desaparecendo lentamente por causa de vários desenvolvimentos no país, que aconteceram no último país, e por isso que nós também tivemos uma grande missão, eu acho que foi em 2019, e nós nunca organizamos uma missão ali de alto nível em um mês. Isso foi o caso no Brasil, porque nós realmente achávamos que era importante estar aí. E geralmente leva mais ou menos um ano para organizar essa missão, mas nós fizemos em um mês para o Brasil. E nós voltamos, e eu preciso dizer que durante a visita as coisas pareciam um pouco mais positivas, voltamos ali com impressões bastante... Mas depois, em vez de ver as coisas melhorando, as coisas começaram a deteriorar ainda mais. E desde que, bom, como nós ainda estamos passando muito tempo no grupo discutindo o Brasil, nós decidimos fazer um subgrupo especial. Isso foi em 2018, quando nós introduzimos essa medida. Então, é um subgrupo especial para o país, composto de 4 dos nossos Estados-membros, e 3 ou 4, eu acho. E era basicamente verificar o que estava acontecendo no Brasil e propor soluções. Trabalho. Mas nós ouvimos, né, olhamos para o relatório do subgrupo e vimos as medidas. Então, atualmente, estamos ali com o subgrupo. O problema é que o diminuindo está aumentando. E o último problema que nós percebemos na mídia foi na composição do conselho, do conselho. This, of course, and combined with some other em combinação com outras let's call them alleged corruption cases sobre casos de corrupção alegados, vamos chamar assim, dos políticos do país. Isso é claro que afeta a posição do Brasil em relação à sua capacidade, disposição de lutar contra a corrupção. Se você tivesse me perguntado há 3, 4 anos atrás, seria simples, seria um dos melhores Estados-membros, provando que pode ir de 0 para 100% nesse combate. E essa seria a minha opinião em relação às atividades de todas as instituições no Brasil. Agora, as opiniões são basicamente nos esforços de alguns indivíduos, talvez 1 ou 2 instituições, não é o Brasil como um todo que está engajando nessa luta contra a corrupção. É claro que se tem um aumento da corrupção no nível nacional, com essas consequências devastadoras, isso também vai acontecer no Brasil. Talvez não vai ser tão visível, porque nós não podemos esquecer que existem as consequências da pandemia para se considerar, mas é claro que esse aumento da corrupção faz parte ali dessa piora no Brasil. Com relação à passagem do Brasil na OCDE, alguém me perguntou se o Brasil vai ser... Sim, eu diria que, em primeiro lugar, eu acho que no procedimento isso não é possível. Os procedimentos do grupo de trabalho demoram. E como o conselho da OCDE está verificando, e esse conselho se encontra em final de março... For the OECD to process even the possible candidacy of the OECD. So we'll have to wait
Brazil, and we will have to wait for some years more. Second, substantially, this is... Segundo lugar, isso é claro que está nas mãos do grupo de trabalho, se eles vão deixar o país entrar. Mas eu preciso dizer que países com menos problemas, com problemas menos importantes, que estavam recebendo a luz vermelha de entrada. E também alguns maiores que o Brasil tiveram uma luz verde. Então, depende, nos últimos anos, eu preciso dizer que ou a rigidez da OCDE tem aumentado. Então, nós realmente não queremos colocar pessoas ruins na classe, não é? Nós já temos bastante, não queremos mais. Então, vamos ver o que vai acontecer quando o Brasil vai ser avaliado, porque as coisas, de repente, vão melhorar até então. Muito bem, obrigado, Drago. Poderíamos continuar a falar sobre isso, mas vamos aumentar um pouquinho essa visão. Nós estávamos discutindo um pouco. Globalmente, existe a questão das consequências desses subornos internacionais. Of several states, and also causing serious harms to the population in those states. Nesses estados, inclusive impacto dos direitos humanos. Então, eu acho que existe um debate relacionado da democracia em relação à democracia e os direitos humanos. Eu acho que isso está realmente faltando nessas estruturas estaduais. Nós temos alguns países que não têm eles guardam os recursos. The bargain. So I wanted to discuss a little bit more. Eu queria falar of the victims. Podemos verificar a posição das vítimas de corrupção, quer que seja na área doméstica ou internacional, como, por exemplo, na OCDE e na Anti-Bribery Convention. Então, Drago, você falou sobre isso. Será que tem alguma coisa que também está sendo considerada dentro dessa estrutura? E, Paulo, eu queria ouvir de você, nos casos em que você estava envolvido e os sucessos, quais considerações foram dadas também em relação a vítimas de corrupção. Então, vamos começar com você, Paul, e depois vamos para o Drago. Obrigada. Obrigada. Bom, nós temos a corrupção sendo vista como um crime sem vítimas, e as vítimas realmente eram ignoradas em muitos países. Um dos primeiros casos que eu fiz foi na Uganda, com os oficiais de Uganda, isso quando eu estava na polícia, e era uma grande quantidade de dinheiro, isso de acordo com os padrões do Reino Unido, e era uma grande quantidade. Como que nós poderíamos ver esse dinheiro? E aí você coloca esse dinheiro de volta ali para os oficiais corruptos de quem você estava tirando. Então, realmente precisávamos verificar isso. Estava vendo uma forma de tentar conseguir esse dinheiro e colocar de volta no sistema de Uganda, né, em vez de simplesmente voltar para os oficiais, onde não causaria benefício. E é o caso ali do Custer Wheeler e da Petrobras. O Brasil foi uma vítima dessa corrupção e de suborno, e por isso que parte desse tratado, mais de 200 mil, esses 200 mil realmente foi a mesma coisa, mas foi com a Nigéria, nós devolvemos o dinheiro para a Nigéria, e a mesma coisa também com os fundos sendo retornados por causa do caso da Petrobras para o Brasil. E nós tínhamos ali a compensação difícil no Reino Unido, e quando nós conseguimos, nós temos o problema de como realmente repatriar esse dinheiro para o país que foi vítima. Thanks so much. Drago, muito obrigada. Drago, você quer fazer os seus comentários? Sim, quando eu era um detetive policial, era muito jovem,
Eu sempre achei que o objetivo de lutar contra a corrupção era verificar as vítimas, não é? Aquelas que sofreram por causa disso. Eu ainda acho que esse é o caso que nós deveríamos verificar. Alguns países têm problemas práticos quando confiscam os ativos, ou as empresas, não é? O que devem fazer com esses ativos? Nós temos vários casos que trabalhamos e eles, de repente, os ativos foram pegos pelos corruptos novamente, não é? Da primeira vez. É realmente difícil. Here and the proper solution here. I think that we will all need a bit more discussions. E nós precisamos ter mais discussões sobre isso, porque ter formas de compensar as vítimas sem arriscar sem arriscar ter esse dinheiro que foi confiscado voltando para os corruptos. E isso é uma coisa que não tem satisfeito todo mundo nesse trabalho. Vocês vão ler o texto das novas recomendações. Teve discussão. But as I said already, this recommendation is the result. Mas essa condição é o resultado de negociação com 44 governos. Mas foi bom ver que tem muitos países que estão realmente dispostos a participar de mais discussões. E isso nós vamos ter que continuar a fazer. Então, se eu não estiver satisfeito pessoalmente com o que nós temos sobre esse assunto, eu estou otimista com os continued engagement, especially with countries which really have proven that they have a lot of interest in that area and they would like interesse nessa área, que realmente gostariam de organizar tudo o que é possível para ajudar as vítimas. Years we will get to the successful conclusion of those efforts. And let us not forget. Sucesso. E não podemos esquecer que, quando eu disse pela primeira vez nesse grupo trabalhando contra suborno, isso foi há 5, 6 anos atrás, nós vamos ter que rever as condições, e eu tive a resposta unânime de não, nós não vamos fazer. Mas aí eu disse pela primeira vez depois de 2 anos, e a resposta... Então, o meu mandato está acabando. Successfully, equally, let's say, persistent in pushing this issue. Querer empurrar essa questão para frente e problema. Com certeza é uma discussão difícil e muitas vezes quando você fala sobre a vítima, você pensa no Estado, mas na verdade estamos falando sobre pessoas, são pessoas nesses países que não têm acesso aos recursos, que estão sendo deixados para trás. It should be the responsibility also of the international. Deve também ser a responsabilidade da comunidade internacional pensar em mecanismos que permitiriam que os indivíduos desses países fossem compensados. Mas com relação a isso, isso vai nos levar para outro. E eu ainda acho que está conectado. O Paul falou um pouquinho sobre o sucesso e a estrutura legal, o desenvolvimento dela, que permitiu a resolução sem ir para o tribunal. E o Drago falou que isso é uma coisa que vai sair em dezembro, não é? Quando eles atualizarem, quando isso for publicado, né? O documento das recomendações. O que nós vimos no passado, e eu acho que foi 2019, né? O relatório da OCDE, que olha para a utilização de resoluções sem tribunal, e isso em casos de suborno. O que eles descobriram é que mais ou menos 80% dos casos de suborno internacional, desde essa convenção aparecer, tudo isso foi resolvido sem ir para o tribunal. E tem um aumento do uso desses mecanismos no Brasil, nos últimos países e nos últimos anos, e também graças
aos acordos com as empresas. E os motivos para isso, nós podemos discutir aqui, são muitos, mas eu acho que simplesmente é para economizar tempo e recursos, sabendo que isso é necessário para verificar esses casos complexos. Mas também tem desafios, e eu queria falar um pouquinho mais sobre os desafios e o que nós podemos fazer para poder... Falamos de falta de transparência, às vezes, como isso é negociado, ou oversight, não é? E outros desafios de procedimento, mas aí as suficientes, e aí o papel, novamente, de poder considerar as vítimas. Então, eu gostaria de ouvir de vocês um pouco mais sobre isso e esses desafios que têm a ver com o uso desses mecanismos, como isso tem sido feito na sua jurisdição, Paul e Drago. Será que eu posso voltar a essa pergunta? Porque tem algumas perguntas interessantes do público aqui, que eu acho que nós precisamos... Because it's associated with... Está associado com a pergunta que você acabou de fazer. É uma preocupação que está refletida em várias perguntas. Uma delas é do Alexandre Ribeiro Filho, que é sobre da regra e os esforços para investigar a corrupção. E é uma preocupação específica em relação ao Lava Jato. Tem uma percepção crescente aqui no Brasil que basicamente, né, saiu de apelos e a investigação que eles tinham, e essa que foi a causa raiz do que nós estamos falando, que nós estamos sentindo hoje. Você poderia comentar sobre isso? Porque eu acho que existe ali... Não, ok, a corrupção, luta contra a corrupção é bom, mas a forma de você fazer, de repente, é contraproducente e você precisa levar em consideração o contexto político, né, do país. Back to you, Mayra, and then you say... Você pode dizer quem que vai fazer. Sim, por favor. Acho que, Paul, você... Pode seguir em frente. Depois podemos ir... Okay, well, our position here in the UK... A nossa posição aqui no Reino Unido, nós temos a... It's individuals who run those companies. You know, when you start an investigation... Empresas. E quando você começa uma investigação, você investiga os indivíduos e os grandes tomadores de decisões nas empresas. Porque se eles, né, eu como um policial, são essas as pessoas que devem ter consequências, devem sofrer as consequências. As empresas acabam mudando de mãos e se nós processarmos a empresa, de repente ele pode trazer dificuldade para pessoas que não tem nada a ver com isso, né, que perdem seus empregos e assim por diante. Então, é um equilíbrio, na verdade. Precisamos verificar o papel desse pessoal sênior, não aquela pessoa que está só fazendo o seu trabalho, mas aqueles tomadores de decisões, porque essas coisas vêm de cima. Então, nós utilizamos uma expressão ali, né, para esse pessoal de cima. São empresas que entraram nessa área de corrupção e de suborno. Geralmente, isso é conhecido por essas pessoas de dentro da empresa. Então, essa é a abordagem. E só mais uma coisa que o Sérgio falou, no Reino Unido, todos os nossos casos são revistos, a adequação das sanções e também em relação ao follow-up que vai sair a partir do que foi tratado. Então, é importante que a SFO, organizações como ela, possam fazer trabalho com as empresas, a resolução, mas geralmente são os juízes de tribunais superiores que revisam o processo para ver se tudo está sendo feito adequadamente e ver se é a sanção certa também. Eu posso recomendar, de repente, ir contra a empresa, não é? Processar a empresa.
Deixa eu só ir um pouco mais nessa. Quando está conduzindo uma investigação, o juiz está seguindo essa investigação junto com o SFO, ou existe, ou são duas rotas paralelas e é uma sequência? Então, por exemplo, você investiga e depois os casos são apresentados para o juiz, aí o juiz que toma uma decisão. Como é que funciona? É sequencial. Então, nós negociamos com a empresa, fazemos a investigação, verificamos o que eles fizeram de errado, apresentamos depois para o juiz, e o juiz sempre questiona, desafia, né, manda a gente fazer mais trabalho para ver se eles realmente gostaram das resoluções, e é o juiz que realmente decide sobre as penalidades, nesse caso, onde o SFO já viu isso anteriormente, e o juiz que é responsável pelas penalidades impostas, mas é sequencial. Nós fazemos a investigação e depois eles falam. Maíra? Drago, agora? Você poderia dar a sua resposta? Bom, em primeiro lugar, nós sabemos de críticas que algumas organizações internacionais também, das domésticas, têm por causa disso, porque eles falam assim que isso é um sistema que permite que as empresas ou até indivíduos nessas empresas saírem do problema com facilidade. Eles pagam a penalidade, não é? A multa e pronto. Eu acho que isso é possível, mas esperamos que a partir de dezembro, com essa revisão que fizemos, esses padrões são bem mais rígidos. E nós precisamos desses padrões também pelo fato de que, na pesquisa que nós estamos fazendo, nos casos dos NTRs, tem menos indivíduos das empresas que participam de NTRs. Então, às vezes, eles pagam centenas de milhões em multas e nada acontece com os indivíduos. Cannot commit a crime. The company is a virtual being. So we want both. We want natural and legal persons. Nós queremos as duas coisas. Nós queremos as empresas e também os indivíduos sendo responsabilizados, mesmo se forem NTRs. To be done. A justiça precisa ser feita e precisa ser vista também. As pessoas precisam ver que a justiça está sendo feita. Então, em relação à NTR, acho que não era só a questão das NTRs. Isso veio também dessa pergunta no Lava Jato. Foi um grande exercício e uma grande luta contra esses casos de corrupção no Brasil. E o que aconteceu depois? Podemos... a força luta revida, não é? Então, realmente, instituições anticorrupções, aí nós temos a luta contra, e tivemos isso também. O que aconteceu? Eles tinham ali um escritório, uma entidade oficial, que no começo não estava fazendo nada, todo mundo estava muito contente, não tinha problemas. Depois eles começaram a produzir. E aí teve alguns anos onde, quando o ministro, ou o primeiro-ministro, ou o presidente, quase todos eles foram para a cadeia. And the head of that prosecutor service was forced to leave. And there are many security forçado a sair, e muitas pessoas saíram e foram para a cadeia dessa entidade. E eu acho que alguma coisa, os rumores em relação à ação de processos e de juízes, o que ele estava dizendo era o império contra-ataca. Quando nós estamos lutando contra a corrupção, nós temos os processos, e eles precisam seguir a lei e a ética, sim, 100%. Isso é uma exigência, não tem outra forma. E tem muitas críticas que estão sendo feitas em relação a alguns juízes. Tem um juiz no Brasil
E, para mim, são rumores ainda. Vamos esperar para ver, porque tem vários procedimentos acontecendo, vários processos, né? E vamos ver o que eles mostram. É claro que eu vi as comunicações entre which might be understood nos processos, nós podemos entender como não sendo altamente éticos, mas eu ainda those discussions would be an argument strong enough to say, well, the whole thing was crap, everything um lixo, que realmente os juízes estavam utilizando seus poderes e realmente precisamos ver alguns efeitos mais concretos. Obrigada. É bom ouvir que vamos ter mais clareza também e mais diretrizes sendo publicadas, porque eu acho que é uma área que não deveria ter coisas ali. É importante ter transparência e mesmo se for um tratado, que os fatos precisam ser públicos, as pessoas vão saber o que aconteceu, o que está sendo feito também. E eu concordo também que assumir a responsabilidade dos indivíduos é crucial, não é muito comum. Vários casos onde acabamos tendo uma falta de resolução, não vão atrás dos executivos, aqueles lá da parte de cima da empresa, né? Como o Paul disse, isso não é seguido em termos daqueles que tomam as decisões, aqueles no poder. Sérgio, nós temos mais alguma pergunta do público? Sim, temos. Nós temos pelo menos uma pergunta que eu acho que vale a pena mencionar. Eu posso fazer a pergunta agora? Sim. Do Banco Interamericano de Desenvolvimento e é para o Drago. Eu vou ler. Olá, Drago. Numa palestra recente, você disse que a OCDE está trabalhando numa visão revisada das recomendações das organizações em relação a suborno, e isso inclui incentivos positivos para multinacionais para implementar um bom compliance. Será que você poderia elaborar como esse sistema pode ser desenhado e em qualquer experiência de país na implementação de um mecanismo parecido? Bom, eu nunca entendi os sistemas onde as empresas estavam investindo milhões de dólares, muito dinheiro, e com sistemas bastante efetivos de compliance, e eles pensados quando as coisas davam errado. Então, quando tinha procedimentos contra a empresa, então isso era uma circunstância mitigante, ou algumas empresas acabaram nem participando por causa desse sistema de compliance. E é claro que nós também ouvimos os representantes da área de negócio, eles falando assim, então, peraí, se as empresas estão realmente se engajando para manter o sistema de compliance, por que nós não vamos recompensá-las antes de alguma coisa dar errado? E agora, nessa revisão que fizemos, estamos pedindo para considerarem a possibilidade de recompensar essas empresas, não apenas as internacionais, os estados, membros, e, por exemplo, só as empresas que têm um sistema efetivo de compliance são elegíveis para participar nesses processos. Ou eles vão ter pontos a mais nesses processos públicos, ou eles vão ser os únicos que vão receber sistemas de desenvolvimento oficiais, e assim por diante. Então, basicamente, nós estamos pedindo para os nossos países considerarem a possibilidade de recompensar empresas economicamente com melhores chances de melhorar esses sistemas até antes de alguém realmente iniciar um processo criminoso, alguém cometer algum crime dentro da empresa. E nesse último, por exemplo, isso de acordo com a lei está sendo visto, e eu tenho certeza que muitos países vão seguir
issued em relação a essa condição, depois de dezembro, quando forem emitidos. Maíra, eu tenho uma última pergunta para o Paul, que não é do público, é da minha cabeça, mas é típico do Brasil e dos países americanos, da América Latina, que a corrupção é um negócio feito em conjunto por pessoas de negócios e também políticos. Qual que é a história? Então, olhando ali para a perspectiva histórica, será que a corrupção entra o sistema político no Reino Unido ou isso é só assim algo não baseado em especulação, mas nos casos que vocês têm visto? Based on my work, we don't. Com base no meu trabalho, eu nunca tive que lidar com um caso de corrupção doméstica. Alguns dos nossos políticos que pagaram para alguém fazer uma afirmação falsa e fizeram despesas que eles não deveriam receber. E isso não era uma coisa que eu me envolvi na investigação, então não em relação a isso. Ok, obrigado. Bom, obrigado. Maíra, eu acho que já estamos sem tempo, então volta a palavra a você. Estou só vendo se não tem outras perguntas do público. Não. Então, antes de encerrar, só mais uma consideração. Paul, talvez você possa falar sobre isso. Você enfatizou os benefícios da cooperação internacional nas relações, de criar relações com outras entidades legais, e tem uma iniciativa bastante nova que vem do Reino Unido, que envolve outros países, que seria esse Centro de Coordenação de Corrupção Internacional. Se você puder falar um pouquinho mais sobre como isso funciona e também a importância dessa troca e como isso permite melhores investigações e também no tratamento desses casos. The history of this goes back to, I think, 2007. Voltamos para 2007, depois de uma inspeção da OCDE, nós fizemos um instituto ali de suborno dentro da polícia do Reino Unido e percebemos que podemos ter boas relações com todos os países do mundo, e nós fizemos uma formamos uma tarefa com australianos também, e isso ainda está acontecendo. E nós saímos ali da agência facilitation tool for getting evidence, para nós termos ali evidência e contato entre países parceiros. Então, qualquer um pode pedir, né, mesmo não sendo membro do ICCO, e qualquer um pode enviar um pedido, e eles vão tentar facilitar esse pedido em outros lugares no país, de relações no Reino Unido, ou que outros membros têm. Então, essa ferramenta de comunicação, e se vocês já investigaram suborno antes, vocês sabem como é difícil e como é crucial ter esses relacionamentos. E é claro que precisamos passar pelos canais legais, mas pegar o telefone, falar com uma contraparte no outro mundo, descobrir quais são os seus sistemas, os processos, como é que é a inibição. Isso significa que quando você manda o seu pedido legal, provavelmente vai ter groundwork in place, and you know what the pitfalls can be, and that's what this is about. It's about making sure those international requests que esses pedidos internacionais são facilitados e são estruturados de maneira certa, rapidamente, e assim nós temos a evidência de onde está, para onde precisa ir, e aí o resultado é que os caras do mal acabam indo para a cadeia. Eu acho que é um debate importante, e tem sido um debate no Brasil também,
com essas investigações recentes sobre como fazer isso e fazer de uma forma que respeita o due diligence e você está seguindo os processos legais, como você disse. Então, é bom ouvir a sua experiência e como tem sido utilizada no Reino Unido no passado. There are no more questions. Maybe I pass over. There are any other questions, Sérgio? Tem mais alguma pergunta, Sérgio, do seu lado? Okay. Não temos mais perguntas. Então, eu some closing remarks. Passar para os nossos palestrantes, para os comentários finais, tem sido muito interessante, isso é muito relevante em relação ao país. Passando agora para vocês, Paul, se você quiser começar com os seus comentários finais, depois o Drago. Tem, basicamente, como a corrupção internacional, o ponto principal para mim na investigação é a investigação, o processamento, seria essa parte de comunicação e cooperação em the UK e no Reino Unido, se the tax people. Preciso ter acesso ao pessoal tributário e é uma forma de achar evidência, é sempre difícil, mas existe uma forma ali onde você pode ter um insight ao que está sendo feito. Então, essa corrupção internacional, para isso, é importante. Não dá para ignorar nada. Se vocês estão investigando qualquer coisa de suborno, até a menor informação sempre vale a pena acompanhar, porque a evidência é tão difícil de conseguir. Então, a pessoa que nos ajudou, Roderick McCauley, a delinear nossa legislação, eles falam que a corrupção, as pessoas estão felizes de pagar e os recipientes querem receber, não é? Então, ninguém fora eles sabe o que está acontecendo, eles estão felizes de ter isso. Então, é muito difícil de conseguir. Se você quiser uma dica, ao investigar uma empresa, sempre vai para o pessoal de compliance, é o lugar de início, olha para como é que, para quem foi demitido da área de compliance. Isso é interessante de ver. Well, thank you. Well, Paul, I hope you... Deixa eu convidar você a participar das minhas reuniões, Paul, porque nós tomamos uma decisão de dar treinamento a novos delegados. Muito importante para eles, eu espero que você faça parte da delegação do Reino Unido em breve. Para o resto, eu diria que, como o grupo já disse, nós... You really put a lot of emphasis on it. Of course, it's important that countries do. Que é importante que os países, de repente, façam a transposição das provisões dessa legislação e especialmente nas instituições de corrupção, mas nada é... See those institutions functioning and investigating, prosecuting and adjudicating. Investigando, processando e aplicando ali. Tem altos e baixos em todos os países ao lutar contra a corrupção e o Brasil atualmente não está tão lá em cima quanto estava alguns anos atrás, mas conhecendo muitos profissionais dedicados no país e as pessoas vão perceber que não faz sentido ajustar o sistema como um todo de acordo com as suas questões pessoais, porque só vai prejudicar os seus países. Eu espero que o Brasil vá subir em breve, novamente. Obrigado, Drago. Nós temos muitas pessoas lutando para isso e dando também o suporte e os conselhos. Nós também estamos tentando fazer isso daqui, tentando colocar a pressão. Sérgio, algum comentário final do seu lado? Bom, agradeço bastante aos dois. E, Drago, por favor, venha para o Brasil. Eu adoraria passar horas com você falando sobre futebol. A huge chunk of my leisure time watching football games. So I would love to know your opinion about the video assistant referee and the interpretation of the rules. Esse sistema de vídeo dos juízes e as regras e tudo. Então, por favor, separe um tempo para vir aqui para o Brasil. Eu gostaria de encontrá-lo pessoalmente. E, Paul, você precisa vir também. Vai ser um prazer. Eu sou um grande fã do Premier League. Muito obrigado. Obrigado, Bruno.
Obrigado, Bruno. Any final words from you? Bruno, algum comentário final? Agradecer especialmente a excelente exposição de ambos, nossos convidados, Paul Farley e Drago Coço, duas referências no trabalho anticorrupção, são verdadeiros professores dessa matéria. E agradeço também ao Sérgio e a Maíra por terem atuado como dois árbitros entre dois árbitros, porque nós não chegamos a comentar, mas o Drago Coço foi, por muitos anos, árbitro de futebol, e acabamos de saber também que Paul Farley foi árbitro de rugby. E nossos dois mediadores fizeram um excelente trabalho de arbitragem entre esses dois experientes árbitros, e a discussão acho que foi muito proveitosa para o nosso público também, e por isso agradeço a atenção de todos e espero estarmos juntos numa próxima ocasião. Muito obrigado. All right. Take care. Thank you so much, Drago, Paul, Obrigado, Drago e todos, e o Paul, e a todos por se juntarem a nós. E parabéns pelo trabalho incrível que vocês fizeram. Obrigada. Tchau.